Ele falou algo muito sério, irmãos. O Senhor não te chamou só para ficar aí se alimentando. É por óbvio que isso é importante, se alimentar. Mas também é importante que tu faça parte do ID do Senhor. Vamos orar? Senão não para, irmãos. Tem ceia hoje. Amém. Ergue as tuas mãos para cá. Vamos orar pelo pastor, querido. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, eu coloco agora a vida do teu servo nas tuas mãos, essa igreja nas tuas mãos, as pessoas da internet nas tuas mãos, do YouTube, do Facebook, Pai. Vai de encontro a cada uma delas, Senhor. Toca o coração delas e que a tua semente dê 100 mil, 10 mil mais, Senhor, de frutos, Pai. Mas agora, Pai, eu te peço, humildemente, fala conosco. Segue, unge o teu servo, unge os lábios dele, cobre ele com teu sangue, que nenhuma força das trevas venha roubar a tua palavra. Vai na cabeça, na mente de cada irmão e fala conosco, Pai. É isso que te pedimos, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Atos 12, por favor, abre para nós, Neneca. Atos capítulo 12, versículo 1. Você que trouxe Bíblia, Israel, pode sentar. Amém. Em nome de Jesus. Atos capítulo 12, versículo, hoje é dia de ceia. Eu não queria falar muito, mas Deus me deu uma palavra muito forte e eu quero compartilhar com os irmãos. Amém? O microfone está muito alto não, tá bom? Tá bom? Glória a Deus. Então, vamos lá. Atos 12 diz assim, ó. Cadê? Coloca para nós, eu vou lendo aqui. Quem tiver Bíblia aí puder achar, eu queria colocar isso aqui, Neneca. Ajuda ela ali, meu amor. Alguém ajuda lá, Israel. Atos 12 diz assim. Vai lá, Israel. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los. E mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Diz a palavra assim, ó. Vendo que isso agradava aos judeus, Atos 12, 1, tá? Já estou no 2, no 3. Vendo isto que agradava aos judeus, 3. Vendo isso que agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E durante a festa dos pães sem fermentos, outras versões dos pães ázimos. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Meu amor, acompanha eu aí que você não está me acompanhando. 5. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Aqui diz, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Próximo. E quando Herodes estava para fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias e os guardava diante das portas, guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz da prisão, e tocando a Pedro no lado, despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo, cinge-te, e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, lança as costas a tua capa, e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia Pedro que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava, ele pensava, ele achava que estava tendo alguma visão, irmãos. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e o quê? E oravam, olha só, o povo estava orando, na madrugada isso, querido. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. É português essa versão. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Amém, irmãos? Feche os seus olhos. Senhor, eis a tua palavra, Pai.
tu sabes que tu falaste comigo, com ela, mas não fala apenas comigo, fala com a tua igreja hoje, fala o coração de cada um dos teus filhos, que teu Espírito Santo venha encontrar pouso, morada na nossa mente, no nosso coração, que hoje possamos ser avivados, renovados, impactados pelo poder da tua palavra, impactados pelo poder da tua presença. É o que te peço, Pai, na autoridade do nome de Jesus, que todo espírito do inferno cai por terra agora, em nome de todo demônio que venha tentar roubar a tua palavra, cai por terra agora, e fala com cada um aqui nesta igreja, e que nos vê online, em nome de Jesus Cristo. A igreja diz, oh glória a Deus. Meu amor, está gravando na segunda parte aí? Só olha aí. Então, amados, para entender, aqui a palavra nos conta, né, o que aconteceu com Pedro e Tiago. Diz a palavra de Deus que Herodes começou a fazer uma grande perseguição à igreja, matou Tiago ao fio da espada e prendeu Pedro com o quê? Com a ideia de que ele fosse julgado e condenado ao povo judeu. Mas para entender a revelação dessa palavra, precisamos entender quem era Herodes. Esse Herodes não é o Herodes o Grande da época de Jesus. Lembra que Jesus pequeno, bebê, Herodes, foi lá os reis magos lá com Herodes e falaram, olha, me mostra onde está esse rei que nasceu, que eu quero também lá o adorá-lo. E diz a palavra que esse Herodes começou a assassinar todas as crianças, os meninos nascidos em Belém. Esse não é Herodes o Grande, esse é neto desse Herodes. E o nome dele é Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande. E esse Herodes, ele foi diferente dos demais Herodes. Herodes é como se fosse um César. Era Herodes, eles chamavam gostavam do nome Herodes. E diz a palavra que esse Herodes, diferente dos outros, ele guardava as leis e as tradições judaicas. Diferente dos outros Herodes, mas não porque ele era um crente em Deus. Está gravando, meu amor? Não porque ele cresce na palavra, mas porque esse Herodes fazia de tudo para ganhar o apoio dos judeus. Ele era um camarada político, e por ser político, ele fazia tudo para cair na graça do povo. E ele começou uma perseguição ferrenha contra a igreja de Cristo. E a motivação que fez Herodes perseguir a igreja era por quê? Porque diz a palavra, bota lá no versículo 2, amor, isso agradava aos judeus. Agora, por que a perseguição e a morte dos crentes agradava esse grupo de judeus, querido? Sabe por quê? Esses judeus não eram aqueles judeus que creram na salvação, que creram na ressurreição de Cristo. Não, esses judeus eram aqueles que diziam, crucifica, crucifica. Esses judeus eram aquele grupo de fariseus religiosos que negaram Cristo Jesus como Senhor. Mas a palavra de Deus nos mostra o quê? Que a igreja, ela crescia e se espalhava em toda Jerusalém, Judeia e confins da terra. Atos 2,44, meu amor, coloca lá. Diz a palavra em Atos 2,44 que a igreja crescia exponencialmente no meio da Judeia. Diz a palavra assim, que todos criam, mantidos, e estavam juntos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e olha só, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Querido, a igreja de Cristo estava bombando. As pessoas estavam se convertendo, os judeus, porque nesse período da igreja, eles não pregavam aos gentios. Quem é gentil? É quem não era judeu. Então o evangelho crescia no meio do povo judeu, as pessoas estavam se convertendo, o evangelho estava se espalhando poderosamente em Jerusalém, em Samaria, em Judeia e nos confins da terra. Então Satanás usa quem? Ele usa Herodes para o quê? Para lançar um decreto. Escute bem. Satanás usa o rei Herodes para lançar um decreto com o objetivo de quê? Caçar, prender e assassinar os discípulos de Jesus, com o propósito de poder frear o avanço da igreja, querido.
E amados, se o objetivo do inimigo era parar a igreja, olha só, qual que era o objetivo? Herodes era apenas um instrumento. Herodes nem tinha noção do que estava fazendo. Ele fazia apenas por política. Ah, eu matei Tiago. O povo falou, que alegria, os judeus ficaram. Ele já sei. O que ele pensou? Se o objetivo do inimigo era parar a igreja, qual seria a melhor forma de apagar o fogo do Espírito Santo que se espalhava como um fogo, que pegava em meia pólvora, em todo lugar? A resposta é simples, querido. Matando os seus líderes. A melhor forma de matar, assassinar um movimento é acabar com as cabeças desse movimento. E quem era melhor? Quem era o maior cabeça desse ministério? Quem era o líder? Era Pedro. Então o inimigo, através de Herodes, mata o apóstolo Tiago, prende Pedro, que era líder da igreja, com o propósito de fazer o quê? Um grande espetáculo para os judeus. Diz a palavra que ele ficou preso no dia dos pães ázimos, e ele guardou por um tempo para o quê? Para que ele pudesse expor os judeus e dissesse, olha aí, ó, aquele quem tem roubado o povo de vocês, aquele quem tem incomodado a cidade, eis aqui, vamos matá-lo. Mas diz a palavra que isso tudo aconteceu com o quê? Com a intenção de parar o mover de Deus através da igreja. Agora, amados, isso aconteceu por quê? Atos, bota lá de novo, Atos 12:1. Israel, fica lá, por favor. Atos 12:1, o primeiro versículo, ele fala assim, ó, que Herodes, e isso é muito forte essa palavra, diz assim, que Herodes prendeu alguns que pertenciam com a igreja, aqueles a quem pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, destruí-los, com a intenção de frear o poder e a unção de Deus que estava através da igreja, querido. Então o que acontece? Hoje o inimigo, ele continua agindo como? Da mesma forma. Ele também continua tentando frear, parar aqueles que fazem parte do quê? Da igreja de Cristo. Porque a mesma obra que o Senhor fez naqueles dias, ele falou o quê? Ide pregar o evangelho fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diz assim, ó, e eis que dou poder sobre vós para o quê? Expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos. Querido, o poder do Espírito Santo que agiu na igreja primitiva, ele continua o mesmo hoje, para mim e para você. E o inimigo sabe disso. E ele continua agindo da mesma forma. Ele continua tentando frear, parar, desanimar. Desanimar quem, querido? Aqueles que fazem parte da igreja de Cristo. Tu quer ver isso de uma forma prática e real na vida do crente? É simples, ó. Quantos aqui, quando entregaram a sua vida para Jesus Cristo, tá? Quantos aqui, quando começaram a ter uma nova experiência com Deus, acharam que a partir desse momento a sua vida se tornaria um céu na terra? Quantos? Não, entreguei minha vida para Jesus, meus problemas acabaram. Entreguei minha vida para Jesus, eu vou ter dinheiro no banco, eu vou ter portas de empregos abertas, vai ser só alegria. Agora o quê? Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. Por quê? A luta acabou. Não é assim? É isso que a gente canta. Mas ao invés disso, o que acontece? Quando a gente entrega a vida para Jesus, o que acontece? Alguém pode me dizer? As lutas se intensificam ainda mais. Aí o marido e a esposa que tu estava orando, tu foi para a igreja, vira o diabo em pessoa em casa. No trabalho, ao invés de melhorar o ambiente, é só problema atrás de problema. Até os amigos ou te abandonam, ou começam a te ridicularizar por causa da sua decisão com Cristo. Aí eu pergunto, quem passou por isso aqui? Ou está passando por isso? Quando entregou sua vida para Jesus, foi só eu? Querido, muitas vezes nós achamos que agora eu sou de Jesus, vai só melhorar, mas parece que a luta piora. E agora, tu sabe por que isso acontece, querido? Porque ao entregar a nossa vida para Cristo, as lutas parecem aumentar. Veja bem, escute bem. Quando você entrega a sua vida para Jesus, as lutas parecem aumentar. As coisas parecem, veja bem, eu disse que parecem piorar. Mas por que isso acontece? Que as coisas parecem que pioram, as coisas parecem que ficam difíceis. Porque antes, eu e você, nós seguíamos o quê? O fluxo da correnteza do mundo. Imagina, quem aqui já viu The Chosen? Eu gosto muito da abertura do The Chosen. Alguém já viu essa série? Quem nunca viu The Chosen? Por favor, levanta a mão.
Vocês nem sabem do que eu estou falando. É uma série muito boa da Netflix de Jesus. Vale a pena alguém assistir, principalmente primeira temporada é muito boa. Mas a abertura do The Choice é muito legal porque é profético. A abertura do The Choice toca uma musiquinha e tem um monte de peixinho andando assim por uma direção. E de repente, um peixe vira. Aí daqui a pouco, outro peixinho vira. E aí começa vários peixinhos virar contra a correnteza. Por quê, querido? Porque quando você entrega a tua vida para Jesus, o mundo te arrastava para a multidão da perdidão que ele achava normal. Mas quando você tem um encontro com o Espírito Santo, os seus olhos espirituais são abertos e você começa a nadar quanto? Para onde? Contra o quê? O fluxo das águas. Você começa a ir contra a maré. E o que acontece? A partir desse momento que você começa a andar contra o fluxo do mundo, velhos hábitos, vícios e até mesmo ambientes que antes eram confortáveis para você, agora começa a gerar atrito dentro do seu coração. Hábitos que tu tinha, pensamentos que você tinha, lugares que você frequentava, aí quando você entra, e querido, não precisa ninguém, olha, eu nunca preguei sobre um monte de coisa aqui, porque eu não preciso, querido. Por exemplo, eu preciso, vamos lá, pregar que beber é pecado? Ah, pastor, mas Jesus bebia vinho. Querido, eu não vou entrar nessa questão, porque a Bíblia não é um livro de regras, pode, não pode, não é, é um livro de princípios. Então, alguém tem dúvida que quem bebe é escravo da bebida? Ah, pastor, mas o açúcar da Coca-Cola faz mal. Faz mal, mas eu nunca vi alguém tomar uma overdose de Coca-Cola, 2 litros, chegar em casa e bater na esposa e nos filhos. Mas quem bebe, e bebe muito, o que acontece? Você perde o controle do seu corpo, a sua alma é aberta para a influência demoníaca, e você faz coisas que depois você vai se arrepender. Então assim, eu não preciso falar isso. Por quê? Porque quando você se torna templo do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo começa a direcionar você, dizendo, isso não é legal. Você começa o quê? Ter atritos dentro da sua mente, do seu coração. Por quê? Porque você começa a entender que esse fluxo não é mais natural para mim. Aí você ia toda vez para a discoteca, tu se converte, primeira semana de convertido. E aí, querido, é natural, primeiras semanas, primeiro mês de convertido, você continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia. Só que muitas vezes você entra naquele ambiente e o sentimento não é mais mesmo. Você começa a entrar em atritos. Aquilo começa a confrontar no teu coração. Nossa, eu estou me sentindo mal nesse lugar. Por que eu estou me sentindo mal? Porque aquele ambiente não faz mais parte da tua vida. Aconteceu com alguém isso aqui? Comigo aconteceu. Irmão, não é possível que não aconteceu com pouca gente. Nunca aconteceu, querido. Por quê? Porque há um confronto na tua alma, porque você não faz mais parte desse meio. E aí o que o inimigo usa? O inimigo usa esses atritos internos. Internos por quê? Porque são princípios que você cresceu achando normal, e agora o Espírito Santo falou assim, não é normal. Não é normal você falar mal dos outros. Não é mais normal você ser escravo da bebida. Não é mais normal você frequentar alguns tipos de círculos de amizade. Não é. E esses atritos internos e as lutas externas faz o quê? Para perseguir e paralisar aquele que se posicionou em Deus. O inimigo usa essas lutas para tentar te paralisar, frear aquilo que Deus tem na sua vida. Quantos passaram por isso? Eu estou andando com Jesus, é uma nova história, eu sinto coisas maravilhosas na igreja, mas eu saio da igreja, eu entro em conflito, eu entro em luta, eu começo a ter problema, eu não consigo dormir pensando, por quê? O inimigo começa a usar esses sentimentos como munição para parar a obra de Deus. E amados, a intenção do inimigo não é, e isso que é maravilhoso, aí às vezes pensa assim, não, é que Satanás quer que eu saia da igreja. Não, queridos. Muitas vezes o inimigo ele produz esse tipo de sentimento e atrito e lutas na tua vida, não é para fazer você sair da igreja, não, mas antes é para fazer você um crente que está dentro da igreja, mas continua seguindo o fluxo da maré do mundo. E apesar de seguir o fluxo do mundo, tu está dentro da igreja. Dentro da igreja, porém como? Ocioso. Tu está dentro da igreja, mas inoperante, inútil, paralisado na fé. É aquele crente que vem para a igreja, ouve a palavra, mas não consegue viver o sobrenatural. Por quê? Porque o fluxo do mundo está dentro de ti ainda.
Ou pior, é aquele crente que veio para a igreja, teve uma experiência íntima com Deus, teve um momento de conversão, mas por causa desses atritos internos e externos que ele passa, ele acaba dizendo aquela famosa frase: eu não estou indo na igreja, mas estou com Jesus em casa. Já ouviu alguém assim? Pastor, olha, eu não estou indo na igreja não, tá? Mas eu estou com Jesus. Eu não preciso estar dentro da igreja para Jesus estar comigo. Por quê? Porque o inimigo quer uma pessoa que vive um estilo de vida dessa forma, ele é uma pessoa que está com a fé paralisada. E é exatamente isso que Herodes queria fazer: paralisar o crente cheio do Espírito Santo. E aí o que acontece? Aí tu se torna o quê? Tu fica que nem Pedro, que foi aprisionado no cárcere. Diz a palavra que ele tinha 2 correntes nas suas mãos, e para não bastar, ele ainda tinha 2 demônios de segurança, um de cada lado. Daí quando isso acontece, você fica com a falsa impressão do quê? Até que as lutas diminuíram. E não é que as lutas diminuíram, é que tu está aprisionado na cadeia do inimigo, voltando o quê? Para os fluxos do mundo. E o pior, tu nem está percebendo isso. Então a consequência é o quê? É que o inimigo, o que acontece? Um crente que está assim, está igual Pedro. Pedro foi pego na artimanha de Herodes, foi para a prisão para o quê? Para paralisar a obra de Pedro. Pedro dentro da igreja ele conseguia pregar? Não. Pedro dentro da igreja ele conseguiu evangelizar? Não. Ele conseguia fazer o sobrenatural de Deus? Não. Pedro, o que ele estava fazendo na cadeia? Dormindo. E dormindo como? Querido, 4 guardas de soldados, preso com 2 algemas e ainda com 2 capirotos do lado dele, para paralisar o ministério de Deus. E essa é a consequência que o inimigo faz em nossas vidas. Ele o quê? Ele quer você parado, ele quer você achando que é crente, com título de crente, indo ou não na igreja, mas paralisado, com uma fé que não move o sobrenatural. Porque, querido, Satanás não persegue quem está parado. Satanás, ele não incomoda com quem está paralisado no inferno, paralisado na fé. Por quê? Porque ele não incomoda o inferno, querido. O crente que se deixa paralisar, como Pedro aconteceu, e Pedro ele não quis que isso acontecesse. Pedro queria estar preso, querido? Não. Pedro queria estar aprisionado na prisão, sendo ameaçado de morte? Não, mas ele caiu numa artimanha do inimigo, numa cilada do diabo. E assim como Pedro caiu numa cilada física, nós crentes temos caído em ciladas do inimigo, que tem usado os fluxos naturais da vida para tentar nos frear. Porque um crente cheio do Espírito Santo, querido, ele impacta onde ele está, meu amado. Então, voltando para a palavra. Diz a palavra que o inimigo usa Herodes para o quê? Para tentar paralisar o avanço da igreja. Daí ele faz o quê? Ele mata Tiago ao fio da espada. Diz a palavra que isso traz alegria para esses judeus do inferno. Eles se alegram. Aí Pedro estava acorrentado no corredor da morte. Diz a palavra no versículo 4. Tendo prendido, lançou Pedro no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados. Agora veja só, querido, a palavra nos mostra um cenário muito curioso. Herodes designou 16 soldados. Querido, olha só, imagina, 16 soldados, 4 escoltas de 4 soldados para guardar um único homem. Isso parece um exagero no mundo natural, não é verdade? Para que tanta gente? Para guardar um homem que está preso com 2 correntes. Mas há uma revelação profunda aqui. Satanás, ele não temia a força física de Pedro, não. Pedro provavelmente não era um homem forte, talvez um homem normal, de estatura normal, mas ele sabia exatamente o estrago que um único homem, sujeito ao poder de Deus, pode causar nessa terra. E amados, Pedro não era uma ameaça militar, porque ele tinha um exército, mas ele era uma ameaça espiritual. Preste atenção, querido. Pedro era uma ameaça espiritual, por isso Herodes colocou esse protocolo de segurança máxima, porque o inferno, ele sabe o potencial que Pedro tinha em Deus, querido. Enquanto o mundo via um prisioneiro pacato, condenado sobre uma guarda máxima, o inimigo dizia, não, com esse eu não posso vacilar, porque se Pedro começar a orar,
Se Pedro começar a se consagrar, se ele começar a se posicionar em Deus, os projetos do inferno vão ser abalados. E é da mesma forma comigo que você, querido. Satanás quer te aprisionar porque ele sabe que se você se posicionar em Deus, se você começar a orar, se você começar a se consagrar, e se você começar a se posicionar onde Deus quer você, o inferno vai ser abalado através da tua vida, meu querido. Amém, igreja? E é exatamente por isso que o inimigo quer te paralisar. É por isso que o inimigo quer paralisar a igreja, porque ele sabe o estrago que eu e você podemos fazer no mundo espiritual. Como? Se eu começar a me posicionar em Deus. Aí Pedro está lá, um homem cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, amarrado, preso, 16 soldados o guardando, 2 cadeias nas mãos. O versículo nos mostra que estava tudo pronto para a morte de Pedro no corredor da morte. Mas algo acontece, diz a palavra, que a igreja, ela estava o quê? Ela estava em oração intensa a Deus por ele. Versículo 5. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Querido, essa é a chave do sucesso na vida do crente. Era de madrugada. Diz que quando Pedro foi solto e chegou na casa do irmão Marcos lá, a igreja estava em oração de madrugada por ele. Querido, aí tu diz assim, ó, eles já tinham matado Tiago, mas a igreja continuou orando. Pedro estava no corredor da morte, mas a igreja continuou orando. O julgamento e a execução já estava marcado para amanhã. Amanhã Pedro ia morrer, mas a igreja continuou orando, querido. Daí tu está numa situação difícil, tu está numa situação que humanamente falando, não tem mais o que fazer. Pedro está guardado na maior fortaleza, com os melhores soldados, com a sentença de morte declarada. Aí já tem até crente chegando para você e falando assim, olha querido, não tem mais jeito, aceita a derrota, aceita que é melhor, porque não tem mais o que fazer. Desiste dessa situação na tua casa, desiste dessa situação com teus filhos, desiste dessa luta, porque olha só, humanamente falando, não tem mais o que fazer, nem se Deus descer na terra, Ele muda essa situação, querido, mas a fé move o coração de Deus, querido, não importa a situação que tu está passando, continua clamando, continua orando, porque Deus, Ele move o impossível. Meu querido, onde o homem não vê mais esperança, quando o relógio do mundo diz, acabou, não dão mais tempo, não há mais solução, o meu Deus diz, ainda dá tempo, ainda pode. E o que a gente precisa fazer? É só nós acessarmos o agir de Deus, através do quê? Da oração que persiste até o fim, querido. Amados, a igreja não parou de orar. Pedro estava com a sentença declarada de morte. No outro dia, ao amanhecer, provavelmente ele seria decapitado, morto ao fio da espada como Tiago, talvez crucificado, mas a questão é que mesmo com a morte declarada, mesmo sem mais recursos, a igreja clamava, e diz a palavra que na noite anterior ao dia em que Herodes ia matá-lo, submetê-lo ao julgamento, Pedro estava, olha só, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Agora, tu imagina essa cena comigo, querido. É a noite anterior à sua execução. Pedro, algemado nas mãos por 2 algemas, ele está numa cela escura, com mais guardas, um guarda sentado do lado, outro guarda do outro, para que ele não fuja. E o que Pedro está fazendo? Dormindo. Querido, eu te pergunto, como alguém consegue dormir nessa situação? Como você está com a morte? Irmãos, talvez se fosse eu e você, a gente não ia conseguir pregar os olhos. Uma porque era desconfortável. Tu estava num lugar fétido, com cadeias nas suas mãos, 2 cabras
gigantesco do teu lado, dizendo, vai morrer, acabou, cadê teu Deus? Ora para o teu Deus, cadê o teu Deus que não vai te salvar? Mas diz a palavra que Pedro dormia. Agora, sabe por que Pedro dormia? Porque Pedro andou com Jesus. E Pedro aprendeu com o mestre, que o quê? Que mesmo quando a tempestade rugia no barco, Jesus descansava. Por que Jesus descansava no barco, querido? Diz a palavra que uma tempestade vinha, estavam os discípulos lá, desesperados, achando que o barco ia afundar. E diz a palavra que Jesus dormia na popa. E aí as pessoas chegaram assim, mestre, tu não te padece que perecemos? Jesus fez assim, falou assim, como? Mar? Peraí, mar cessa-te, vento cala-te. E o mar cessou. Por quê? Porque Jesus, ele descansava, porque ele confiava no Pai, querido. E Pedro, quando viu isso, ele aprendeu que não importa a situação, apesar de toda a situação ser contrária contra ele, para o fim da sua vida, o fim do seu ministério, Pedro não estava em pânico, pelo contrário, ele estava em paz. E sabe por quê? Porque o descanso é o nível mais alto da confiança em Deus, querido. Como pode alguém estar ameaçado de ser mandado embora? Não vai ter trabalho amanhã, as pessoas da tua empresa que vai falir não sabem o que vai fazer, e você está em paz. Por que tu é em paz? Porque você sabe que quem cuida da sua vida é Deus. Pedro sabia que a sua vida estava na mão de Deus e não de Herodes. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Descansa. Se seu casamento está na mão de Deus, descansa no Senhor. Querido, descansa no Senhor, porque seus filhos estão na mão de Deus. O seu trabalho está nas mãos de Deus. Seu ministério está na mão de Deus. Aprenda hoje a descansar no Senhor, independente da circunstância. Precisamos aprender que a nossa vida está na mão de Deus. E quando está na mão de Deus, rapaz, tu pode estar passando o pior momento da tua vida. Descanse em paz, porque o Senhor está no controle. Pedro estava pronto para morrer, pronto para perder a cabeça, e ele descansava, ele dormia, porque ele tinha paz no seu coração, querido. Pedro tinha um decreto: morte. Satanás declarou um decreto sobre a vida de Satanás. A gente tem aqui, nada contra, irmãos, cada um tem a sua liberdade religiosa, tá? A gente tem aqui agora, abrir um centro de atividades afrodescendentes, é um centro de batuque aqui em frente. Glória a Deus, não há problema nenhum, mas eu comecei a ouvir essa semana, uma irmã veio comentar com a gente, que eles começaram a fazer trabalhos e jogar coisas, dizendo assim, esta igreja vai fechar, os dias estão contados. Querido, sabe o que eu faço? Quando alguém fala isso, eu abençoo, porque a palavra de Deus fala assim, que aquele que te amaldiçoa, você tem que fazer o quê, querido? Abençoar, e eu descanso em paz, e eu oro para eles, para que eles possam ter um encontro com o Espírito Santo, porque eu servi aos caboclos e orixás até 17 anos da minha vida. E aí o que acontece? Aí eu vi a vizinha aqui apavorada, não, porque a paz do bairro acabou, desde que ele chegou. Eu falei, querida, fica tranquilo, porque se Deus permitir, ele tem um propósito. Sabe de qual é o propósito? É que eles possam ter encontro com a presença de Deus, é que eles possam ter encontro com o Espírito Santo, e eles possam ser libertos das trevas e vir para a maravilhosa luz de Cristo. Mas a questão é o que? O decreto do inferno pode ter sido lançado, mas decreto de inferno na vida de crente que ora e se consagra não tem poder, querido. Qual é o decreto que tem sido lançado sobre a tua vida? Talvez parentes, amigos, pessoas que você levava em consideração, você lançaram palavras de morte, decreto de falência. Querido, o decreto sem causa não procede. Para Deus fala que maldição sem causa não procede. E querido, a palavra de Deus fala que Jesus levou toda a maldição no madeiro. Não tem maldição, não tem palavra contrária, não tem decreto do inferno que impeça o projeto de Deus na minha e na sua vida. E amados, a oração, ela destrói decretos do inferno. Diz a palavra que o decreto tinha sido liberado. Herodes se cercou porque Jesus
foi ressuscitado, saiu do túmulo, tinha só 2 soldados. Alguns diziam, nas más línguas, que alguém foi lá e roubou o corpo de Jesus. Então, para que não tivesse esse problema, além de ter 2 soldados, tinha mais 16 cuidando de Pedro. E ele falou assim: esse não vai fugir. Eles podem ter roubado o corpo de Jesus, porque ele não cria na ressurreição. Então ele achava que tinham roubado o corpo de Jesus, mas Pedro eles não vão pegar, porque vai ter 2 do lado, cadeia na mão, mais 3 cadeias para sair, mais 16 homens. Mas, querido, de repente, a igreja ora. Diz a palavra de Deus que a igreja orava intensamente, sem cessar. E aí Deus ouviu a oração, e o que ele fez? Ele mandou um anjo. E diz a palavra que o anjo chegou e uma grande luz resplandeceu nas trevas da cadeia. Querido, quais são as trevas que estão na sua vida? Quais são as amarras, querido? Tem sim. Crente tem amarra? Tem, querido. Quais são as amarras que estão te prendendo, as cadeias fétidas que estão te escondendo, querido? Basta a ordem do Senhor e a luz de Cristo, ela dissipa todas as trevas. Diz a palavra que o anjo chegou e a luz iluminou aquele lugar. Agora presta atenção nisso. Pedro, quando chegou o anjo falou assim: olha, levanta-se depressa. Diz a palavra, coloca lá para nós, irmão. Diz que quando chegou o anjo tocou em Pedro e falou assim: ó, levanta-te depressa. Agora preste atenção nisso. Pedro poderia ter olhado para as correntes nas suas mãos, olhado para os soldados ao seu lado, olhado para as portas trancadas, pelos 16 soldados que ali estavam, e dizendo assim, ó, dito para o anjo: não tem como eu levantar. Eu estou amarrado, tem guardas ao meu lado, tem guardas lá fora, mas, amados, aprenda uma coisa: se tu ficar olhando apenas para as circunstâncias naturais, você nunca vai viver milagre de Deus, irmã. Aninha, se tu olhar apenas pelas circunstâncias que cercam a sua vida, você nunca vai viver milagre. A palavra de Deus fala assim em Eclesiastes 11:4. Quem observa vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Olha só que palavra tremenda. Quem fica olhando apenas para as nuvens, para o vento, nunca vai semear, e o que olha para as nuvens nunca colherá. Parafraseando, se você esperar as circunstâncias perfeitas, do jeito que tu imagina, para tomar uma posição, você nunca vai começar nada, querido. Se você ficar esperando as coisas serem do jeito... Não, quando for assim, acontecer isso, e os astros se alinharem, a lua e o sol brilharem, e não sei o quê, eu vou tomar uma posição. Querido, isso nunca vai acontecer. Não, no dia que o Senhor vier falar assim, assim, assado, levantar um profeta, um anjo, 3 anos, 10 anjos, eu mudo o meu estilo de vida. Querido, isso nunca vai acontecer, querido. Se Deus já está te direcionando algo, querido, obedeça independente da tua lógica humana. Pedro ouviu a ordem do anjo, ele poderia dizer: não dá. Mas o milagre só aconteceu quando? Quando Pedro obedeceu. Diz a palavra que Pedro tomou a atitude de se levantar. E quando Pedro se levantou, o que aconteceu? As correntes caíram. Diz a palavra que quando Pedro levantou, as correntes não caíram para ele se levantar. E esse que é interessante. Veja bem, as correntes não caíram e aí Pedro se levantou. Não, Pedro se levantou e consequentemente as cadeias correram. Querido, tu quer ver as correntes que te impedem de viver o sobrenatural cair? Querido, toma posição com Deus. Meu irmão, toma posição com Deus. Amados, há prisões e correntes que têm te aprisionado, e elas só vão cair quando? Quando você se posicionar e obedecer a direção que Deus já tem te dado. Deus tem te dado direção, porém você não tem obedecido. Por quê? Tu quer que as coisas aconteçam da sua maneira. Meu amado, ainda que seja algo humanamente louco, doido, até impossível, no dia que você se posicionar e der o passo de fé, você vai ver a ajuda de Deus. Pedro, ele se levantou e a corrente caiu. Eu conversava com a irmã na semana passada, que tem uma frase que está hoje moda no meio evangélico, mas essa eu gosto, que é assim, ó: coloca o pé, que Deus coloca ao chão. Meu amado, muitas vezes Deus está te dando direções, Deus está te dando um chamado, um propósito, Ele está te chamando a uma mudança, só que você não vê, naturalmente não tem nada, querido.
dá o primeiro passo. O que sabe o que vai acontecer? Quando tu der o primeiro passo, Deus vai colocar o chão sobre você. Foi que nem Pedro. Pedro estava lá, as águas batendo no barco, Jesus vindo em direção. Pedro falou assim, olha, se é tu mesmo, Jesus, que vem, me chama para andar por sobre as águas em direção a ti. Jesus falou assim, ó, então vem, desce do barco e vem. Querido, eu fico imaginando Pedro, olhando para as águas, vendo aquele mar, balançando. Diz a palavra que ele creu e ele colocou o pé. E sabe o que aconteceu quando ele colocou o pé? Ele andou, querido. Enquanto Pedro, ele cria na palavra profética de Jesus, enquanto a posição dele era olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele não afundou. Quando que ele afundou, querido? Quando ele parou de olhar para Jesus. Diz a palavra que Pedro começou a andar pela fé, pelo sobrenatural, ele começou a andar. Quando ele começou a olhar para as circunstâncias em sua volta, ele começou a afundar. Então Pedro, ele já tinha experiência com Deus. E quando o anjo falou assim, ó, só te levanta, ele na hora levantou. Porque ele sabia que quando ele age pela fé, Deus corresponde com o milagre, querido. Amém, igreja? E o interessante é que o anjo continuou dando orientação. A primeira orientação foi, depressa, levanta-te. E diz a palavra de Deus que algemas caíram quando Pedro levantou. Depois o anjo falou, olha lá, coloca lá. Próximo. E o anjo lhe disse mais, vista-te, calça as tuas sandálias, e Pedro assim o fez. E o anjo depois deu outra instrução. Volta. Põe a capa e siga-me. Querido, parece algo bobo, mas você reparou que parece que foi um passo a passo? Primeiro, o anjo, ele levantou, caiu a cadeia. Aí o anjo falou assim, ó, ele não deu uma direção. Ele não disse o projeto qual era, ele não deu o caminho, ele não explicou o plano de fuga. Olha, Pedro, a gente vai fazer isso aqui, a gente vai passar por um buraco que eu cavei, a gente vai atravessar o esgoto, e aí de repente a gente vai sair do outro lado, vai ter um monte de anjos. Não, ele não falou nada. Ele só falou assim, querido, primeiro, coloca o cinto, calça as sandálias, pega a capa e me segue. E ele só falou, vem. E sabe o que Pedro fez? Ele seguiu sem entender nada, mas seguiu, querido. Amados, entenda uma coisa, Deus, ele não precisa te explicar o que ele vai fazer na sua vida. Ele só quer que você confie e siga a orientação dele, porque, amados, vão existir momentos em que Deus, ele vai dar instrução para a sua vida e você não vai entender, meu amado. Diz a palavra de Deus que ele chegou para Abraão e falou assim, Abraão, sai da tua terra, da casa da tua parentela e vai para onde eu vou te dizer. Sabe o que Abraão fez? Ele não perguntou que terra era. Para onde é, Senhor? Mas que dia eu tenho que sair? Quando? Como que eu tenho que sair? É longe? Não, ele simplesmente obedeceu e foi. E querido, em Deus, muitas vezes, a revelação de Deus vai ser progressiva. Você dá o passo de fé, ele acrescenta uma direção. Tu dá outro passo de fé, ele te dá outra instrução. E assim foi com Pedro. Pedro, levanta, ele levantou. E agora, anjo? Não, pega o teu cansado e teu sandália, botou. Agora pega a tua roupa, coloca. Não esquece a tua capa e vem, querido. O negócio era tão surreal que quando estava acontecendo, Pedro achou que era o quê? Pedro achou que era um sonho, querido. Pedro achou, meu Deus, isso deve ser um sonho. Sabe por quê? Porque quando o anjo falou assim, vem e me segue, ele saiu, ele estava preso aonde, querido? Num cárcere. Cárcere tem o quê? Grades. Querido, Pedro, a palavra não fala que que a porta se abriu. Não. A palavra fala que Pedro atravessou, querido, Pedro atravessou pelas grades. Pedro viveu o sobrenatural da física, porque a física diz que é impossível dois corpos ocuparem o mesmo lugar no espaço. Pedro atravessou as grades, e não apenas isso, diz que ele atravessou as segundas grades, e quando chegou no portão de ferro da cidade, o portão se abriu. Querido, só caiu a ficha para Pedro, quando ele já estava livre na rua. Meu querido irmão, Deus é poderoso para fazer o surreal, o inimaginável, o impensável, para cumprir o propósito dele na sua vida. Mas para que isso venha acontecer, o imaginável, o impensável, o impossível, você precisa aprender a confiar nas direções que Deus tem te dado. E meu amado, se Pedro começasse a questionar, ele não tinha saído. Se Pedro não tivesse obedecido, ele não tinha vivido o sobrenatural. E amados, sobe aqui, Israel.
o inimigo, ele vai usar a perseguição para tentar te paralisar. Meu amado, as lutas vão vir na sua vida e vão ter vários nomes. Às vezes as lutas vêm de onde você menos imagina. A luta às vezes vai vir da pessoa que você mais ama, da pessoa mais próxima. Mas, meu querido, a palavra fala que nós não devemos temer a perseguição. A palavra fala também que nós não devemos parar de orar. Diz a palavra que enquanto Pedro vivia aquele momento difícil, meu amado, a igreja orava incansavelmente pela vida dele. Então, amado, você está passando um momento difícil. Tu está sentindo que prisões estão cercando a sua vida. Você está vendo que o ataque do inferno, querido, Satanás só ataca quem está fazendo diferença. Meu amado, dificilmente o inimigo vai atacar peixe morto. Está morto. Tem uma história que um amigo me contou uma vez. Ele contando de um conhecido que trabalhava numa empresa de um homem muito rico. E esse homem gostava muito de caçar. Ele saía para caçar pato. Aqui se caça muito pato, sabia? Que aqui se caça marreco. E aí ele trabalhava nessa empresa e um dia ele era apenas um funcionário normal, assalariado. E o chefe gostava dele, por quê? Porque ele era crente, querido. Ele era crente, e o crente onde está tem a graça de Deus, tem a presença do Espírito Santo. E esse jovem caiu na graça do chefe daquela empresa. E um dia o chefe dessa empresa convidou ele para caçar. E falou assim: querido, já caçou alguma vez? Ele: não, nunca cacei. Então tu vai caçar marreco comigo. E ele foi, um jovem, provavelmente seus 19, 20 anos, foi junto com o chefe. E ele nunca tinha caçado, e de repente aquele homem estava na caça. E aí a função daquele jovem era pegar os patos. E aí diz que aquele homem ia lá, ele atirava com seu rifle, com essa 12 lá, que espirrava aquele chumbo. E aí acertava o marreco caía. E aí ele falando com ele assim, falou assim: pá, cara, tu vê, né? Veja bem, tu é crente, né? Ele falou assim: sim, sou crente, sirvo ao Deus vivo. E ele falou assim: pois é, tu vê, eu não sou crente, eu não temo a Deus, eu não sigo o teu Deus. E eu tenho a minha empresa aí, ó, tem vários anos, tenho a conta recheada de dinheiro, tenho o carro que eu quero, saio para onde eu quiser. E tu é crente, tá aí, ó, assalariado, não tem nada na sua vida. Cadê teu Deus? E diz que aquele jovem ficou pensando e matutando no coração dele, não porque ele acreditou nessa seta do diabo, mas ele queria uma forma de refutar essa palavra que aquele homem tinha dado para ele. E ele ficou durante toda a caça que ele estava ali naquela mata pensando. E aí no meio da caça aquele homem atirava, os marrecos caía. E ele dizia assim: olha, você só corre atrás dos marrecos que ainda estão vivos. Aqueles que cair e estiver morto, você não precisa correr porque está morto. Mas o marreco que eu atirar, cair e ainda estiver vivo, você corre atrás porque eles podem fugir. E quando aquele jovem ia correndo atrás do marreco morto, ele parou e falou assim: está aí a tua resposta. Sabe por que eu passo por lutas, problemas, tribulações e você não tem problema nenhum na tua vida? É porque tu é pato morto. Eu sou pato vivo, e é por isso que o inimigo tenta me destruir, ele tenta me pegar, porque eu estou vivo. Você já está morto e o inimigo não quer tocar na tua vida. E meu amado, tem muita gente que é pato morto, querendo ditar o que você deve ou não deve fazer, quando na verdade você é vivo, você tem o Espírito Santo vivo dentro de ti. Querido, em nome de Jesus, não deixa que a mentira do inferno, não deixa que as lutas externas ou as tuas lutas internas venham te roubar do lugar e do projeto de Deus na tua vida, porque você é peixe vivo, querido, você é pato vivo. Não deixe o inimigo matar o chamado e o projeto de Deus na sua vida. E meu amado, descanse na promessa de Deus, mesmo quando tudo diz não. Ainda que você esteja no corredor da morte, como Pedro estava, descanse na promessa de Deus, porque o Deus que prometeu, Ele vai cumprir, querido. E sempre, sempre obedeça a direção que Deus tem para a sua vida, querido. Amados, hoje é dia de ceia, 9h30 já. E meu amado, o Espírito Santo quer te dar novas direções para a tua vida. O Senhor, Ele sabe o potencial que você tem nas mãos de Deus. Talvez nem você imagina o potencial que você tem nas mãos do Senhor. Pedro, quando teve o primeiro encontro com Jesus, diz a palavra que Jesus subiu no barco dele. E aí
ele fez aquela pesca maravilhosa, ele pregava, então eles saíram, não tinham pescado nada, e Jesus, atira a rede para o lado direito, eles atiraram, vinham com a rede cheia de peixe. A primeira atitude de Pedro, quando viu o sobrenatural de Deus na vida de Jesus, foi dizer assim: Senhor, aparta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Essa é a primeira sensação que nós temos quando o Senhor nos chama, querido. É o quê? Eu não mereço, eu não sou digno, eu não sou ninguém. Quem sou eu na fila do pão para estar na presença de Deus? Quem sou eu para fazer a obra do Senhor? Quem sou eu para viver o sobrenatural de Deus? Esse foi o pensamento de Pedro: eu não sou ninguém, eu não sou digno que tu me chame de discípulo, quanto mais apóstolo, quanto mais líder da igreja, eu não mereço. Mas o Senhor falou assim: é verdade, mas você não sabe o potencial que tem num homem que se sujeita, que descansa no Senhor, que obedece a palavra de Deus, que ora e se consagra e anda na minha presença. Querido, se você se sujeitar à direção que Deus tem te dado, meu querido, você vai ver o sobrenatural do Senhor. Mas o inimigo também sabe disso, querido. O inimigo, ele sabe o potencial de um ninguém na mão de um Deus poderoso. Pedro não era ninguém. Tanto é que depois que Jesus ressuscitou, estava Pedro e João, estava na porta, Formosa, oraram, e um coxo levantou, saiu andando. E aí quando os sacerdotes foram questionar, falaram assim: quem é esse homem? É um simples pescador? Em outras palavras, você não é ninguém, é um João ninguém. Como você está pregando, como você está operando milagres? Querido, naquele dia Pedro pegou e 5.000 pessoas aceitaram a Cristo Jesus. Não foi pelo que Pedro tinha, mas foi pela presença do Espírito que habitava em Pedro. Então, meu amado, se você se sujeitar à vontade do Senhor, Deus vai fazer o sobrenatural através da sua vida. E o inimigo sabe disso. E o inimigo quer te parar, o inimigo quer te paralisar. Ele vai mandar lutas, ele vai mandar tribulações, ele vai fazer que você entre em conflito internos na sua mente, porque ele vai dizer que você não precisa abandonar o fluxo do mundo, você não precisa abandonar a velha vida, mas o Senhor vai falar assim: filho, abandona e me obedece, porque você na minha presença vai fazer o sobrenatural acontecer na tua casa, no teu trabalho, nas ruas, onde você estiver, o poder do Espírito Santo vai. Sabe o que aconteceu com os soldados que estavam aguardando Pedro? Diz a palavra que quando Pedro saiu, e Herodes descobriu que 16 soldados, mais 3 cadeias, mais 2 algemas não foi possível para Pedro, diz a palavra que Herodes mandou matar os soldados. Querido, esse é o destino de quem tenta prender você, é morte. Querido, aquele que se levantar contra um servo de Deus, aquele que se levantar contra um ungido do Senhor, vai ter morte, talvez não morte física, mas morte espiritual, querido. Então, meu amado, se sujeita à direção do Senhor. Amado, se coloque de pé. Em nome de Jesus. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 11, 23, que aquilo que eu recebi do Senhor, disse que no dia que o Senhor... agora até me fugiu a palavra. 1 Coríntios, abre para nós lá, meu amor. 1 Coríntios 11, 23, que na noite que o Senhor foi traído, amém, o Senhor pegou o pão, dando graça, disse: este é o meu corpo, que é dado por amor de vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, da mesma maneira, ele pegou o cálice da nova aliança no seu sangue. E ele disse: este é o meu sangue, que é derramado por amor de vós. E ele fala: tomai e bebedes toda vez que se reunides, lembrando de mim. E diz a palavra assim: porque toda vez que comedes e bebedes este cálice, este pão, anunciais a minha volta até que ele venha. Querido, a ceia é o momento de você renovar a tua aliança com Deus. Talvez hoje você se sinta como Pedro, querido, está aprisionado. Você se sente as tuas mãos amarradas. Você sente uma opressão porque parece que estão numa cadeia. Tem demônios sentados ao meu lado porque querem frear o chamado de Deus na sua vida. Meu amado, se isso aconteceu com Pedro, que era líder da igreja, o que resta para nós, querido? Mas diz a palavra que Pedro não se desesperou.
descansou em Deus, porque ele sabia que a libertação dele não dependia dele, não dependia das mãos de Herodes, mas estava na mão do Senhor. E Pedro descansou, e a resposta foi o quê? Foi o sobrenatural de Deus. Talvez hoje você está preso em alguma área na tua vida, querido. Tem áreas emocionais na sua vida que ainda te aprisionam. Tem sentimentos que ainda te amarram ao passado, que faz você não romper em Deus. Tem te paralisado, tem feito você ser um crente inútil na fé. Inútil por quê, querido? Não que você seja alguém inútil, mas a sua fé não consegue romper no sobrenatural. Mas nessa noite, querido, eu quero que você ore e coloque no altar do Senhor toda prisão, toda amarra espiritual que você ainda enxerga, e talvez você enxergue, cada um tem as suas áreas, querido. Coloca diante do Senhor, porque a palavra de Deus fala assim, ó, examinai cada um o vosso coração antes de ceiar o Senhor. Querido, a forma de você tomar ou não tomar a ceia não é se você está pecando ou não, mas é se você quer ser liberto em nome de Jesus. Talvez você ainda está com alguma amarra espiritual na tua vida que tem te impedido de viver o sobrenatural de Deus, mas nessa noite o Senhor fala assim, ó, clama a mim, busca a minha face, como a igreja orava incansavelmente. Querido, sabe quando é que a igreja ia parar de orar? Quando não tivesse mais esperança, quando Pedro tivesse morto. Mas a igreja ia parar de orar não por desespero, ela ia parar de orar porque ela sabia que Pedro estaria no braço nos braços do Pai. Mas enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. Querido, há esperança para você. Deus quer mudar o teu cárcere privado e quer fazer de você uma pessoa livre no Senhor, para viver e andar o sobrenatural de Deus. Querido, você tem um potencial incrível no Senhor. Deus tem te chamado para viver o sobrenatural de Deus. Para de se boicotar. Para de usar desculpas. Ah, Senhor, eu queria tanto me levantar desse lugar de cativeiro que eu estou, mas eu estou amarrado, querido. Se Pedro está mandando abandonar, abandona. Não fica usando justificativa. Ah, Deus, eu até queria abandonar, mas eu não consigo. Querido, Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, eu abandono essas amarras que me prendem ainda no passado. Eu abandono essas amarras que me prendem no pecado, que me prendem no fluxo normal da maré do mundo. Deus, eu não quero mais andar assim. Senhor, me ajuda a levantar e andar e seguir a direção que Tu tem para minha vida. 2026 vai ser o ano de viver novas direções, novos projetos. O passado ficou para trás. Deus tem direção nova para a tua vida, em nome de Jesus. Meu querido, você que quer romper com essas cadeias, com o passado, com essas prisões que ainda te amarram, querido, em nome de Jesus, obedeça a direção de Deus hoje para a sua vida. Vem, pega o pão, pegue o suco que simboliza o sangue de Jesus, e volta para o seu lugar para nós cearmos juntos. Pode vir em nome de Jesus, venha. Aleluia, vem, igreja.
si mesmo. Examinai-vos o homem a si mesmo. Faz a tua oração com Deus aí, querido. Renova a tua aliança. Entrega teus pecados. Examina aquilo que precisa, através do que foi ministrado aqui essa noite. Aquilo que tu não fez e que tu precisa fazer. Aleluia, Jesus, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Senhor, eu abençoo este pão. É esse é o pão. Eu abençoo este pão, Pai, que simboliza o teu corpo. Que simboliza o teu corpo, Senhor, naquela cruz. Que foi partido, Jesus, que foi moído. Senhor, eu consagro. Comei todos, em memória de mim. Depois de ver aceiado, também tomou um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciares a morte até que ele venha. Senhor Jesus, eu consagro este suco de uva, Pai, como simbolismo do teu sangue vertido naquela cruz. Perdoa, Pai, os nossos pecados e que hoje venhamos fazer, Senhor, uma nova aliança. Até o dia de tu vir, Senhor, nos capacita. Tomai todos. Que este sangue simbolizado por esse suco não seja apenas um ato mero religioso, querido, mas seja uma atitude profética de renovação de aliança no Senhor. Que hoje essas cadeias, quer sejam físicas, quer sejam mentais, psicológicas, espirituais, quer sejam amarras no pecado, não importa o que elas sejam, hoje elas caem por terra na tua vida em nome de Jesus. Hoje o Senhor fala assim: filho, levanta-te. Toma os teus calçados, toma a tua roupa, toma a tua capa e me segue para onde eu te direcionarei. Querido, em nome de Jesus, o Senhor hoje manda você pegar tudo aquilo que você tem e seguir ao
Senhor, não importa qual direção, mas eu vou te dizer, aquele que decide seguir ao Senhor, ele vai viver o sobrenatural de Deus onde ele estiver. Então, em nome de Jesus, querido, permita o Senhor te direcionar uma nova história, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Queridos, que o Senhor possa renovar a tua fé nessa noite, e que você possa ser essa luz de Cristo na tua casa amanhã, no seu trabalho, na sua vizinhança. E amados, quarta-feira estaremos aqui no culto de oração, buscando o renovo de Deus, buscando a face do Senhor. Sexta-feira vamos ter pequenos grupos. Querido, quem gostaria de ter um pequeno grupo na sua casa sexta-feira? Quem aqui? Levanta a mão, cadê? Deixa eu usar. Ninguém vai ter. Poxa, essa semana que passou tinha um monte de gente querendo. Então depois a gente vai ver onde vai ser o pequeno grupo sexta-feira. Amém? Domingo, culto da família. É a célula. Pronto. Casa da irmã Cris, sexta-feira, 8 da noite. Ó, o pessoal não tá ligado aí no mistério. 8 da noite estaremos lá na casa da irmã Cris. Vai ser uma bênção, célula. Querida, é para você convidar teu vizinho, teu amigo, teu parente. Vai ser bênção dos céus. Domingo, culto da família. Vai ser tremendo o que Deus vai fazer. Amado, Deus falou contigo hoje? Só com o irmão Luiz Carlos. Deus falou com mais alguém aqui além do irmão Luiz Carlos? Amém. Querido, Deus quer continuar falando. Amado, Deus tem te dado instruções. Cada culto aqui é uma instrução. Essa instrução de passar por ti passou para mim, querido, e Deus falou muito comigo. E amado, Deus te dá instruções para você viver uma nova história. Só que só vive nova história não apenas quem ouve, mas quem coloca em prática. A palavra de Deus falava sobre 2 homens que ambos eram crentes, mas diz a palavra que um construiu a sua casa na areia e outro na rocha. Aí diz a palavra que a diferença só viu quando veio a luta, veio a tribulação, veio a perseguição, veio um Herodes do inferno te perseguir. Diz a palavra que aquele que construiu a sua casa na areia caiu e grande foi a sua queda, mas aquele que construiu na rocha permaneceu firme e inabalável. E a palavra de Deus fala que aquele que construiu na areia é semelhante a um homem que ouve a palavra, entende a palavra, compreende a palavra, mas não coloca em prática. Aí isso acontece, você conhece, você sabe a direção, você sabe o caminho, mas você não obedece. E aí o diabo vem e te derruba, querido. Mas diz a palavra que aquele ouve, aquele que escuta, aquele que medita, conhece e obedece, querido, ele é inabalável. Ele se torna uma pessoa imparável. Os decretos do inferno não têm poder sobre a vida de um crente que ouve a voz de Deus e obedece, querido. Então, querido, ouça a direção de Deus para a sua vida e vamos viver o sobrenatural do Senhor. Amados, quarta-feira culto de oração, domingo culto. Amado, convide alguém, querido, seja a bênção na vida, alguém precisava.